mas sentou o pé mesmo na calça, né? Bom dia, né, minha filhota aí, né? A hora que eu fui carregar ela, mas gravou os dois pés assim na calça branca. Eu falei, filha, eu adoro calça branca, né? Com marca de sapato, né? Mas tudo bem, né? Depois ela entende isso aqui há alguns anos. Bom dia a todos vocês, tudo bem? Bom dia, né? Vou continuar da onde eu parei na aula passada, que eu estava falando sobre a classificação das despesas e a classificação das receitas. E aí eu falei para você da classificação das despesas públicas, né, nas chamadas categorias econômicas. Eu trouxe aí um pacote de questões que depois eu vou pedir para as meninas colocarem na seção de aluno, ainda não está lá, na área do aluno para vocês, depois vou pedir para colocar. E que você verá quantas vezes apareceu esse tema em concursos FCC, ESAF, né? E depois trarei também mais CESP-NB para você verificar esse tema. Então, as categorias econômicas de despesas são as despesas correntes e são as despesas de capital, né? Essas categorias econômicas, elas permitem avaliar o impacto das despesas na economia, né, no Estado, no engrandecimento do patrimônio público, porque despesa de capital, você lembra que é aquela despesa que fortalece o patrimônio. E despesa corrente é aquela despesa que alguns até falam que empobrece o patrimônio, né? Porque o teu dinheiro vai na despesa corrente e não volta, não é? Alimento, água, luz, vestuário, tudo isso é despesa corrente. Às vezes a gente, por hábito, né, fala assim, eu vou investir num sapato novo, vou investir num carro novo, né? Não é despesa de capital. Isso é uma despesa corrente. O dinheiro que vai, não é? É para alegrar o nosso coração que a gente fala isso, para dar aquela, né? Aquela firmeza na hora que vai comprar, né? Carro é despesa de capital se você é um empresário e o carro vai ser um patrimônio utilizado na sua empresa. Então você está comprando um veículo que será utilizado como patrimônio da sua empresa. Então aí o carro é uma despesa de capital. Se o carro é um instrumento de trabalho para você, mesmo que você não é empresário, mas você precisa do veículo, então ele é uma despesa de capital, ele é patrimônio. Agora, se ele é de passeio, ele é uma despesa corrente. Compre e vai ser feliz e manda todo mundo que fala isso que eu estou te falando para aquele lugar e acabou. Porque se você for pensar, você não compra carro, você não compra nada, você vai viver, né, a vida toda aquela vida miserável, né? Então, compre, né? Então, despesa corrente é despesa de custeio, ela não fortalece o patrimônio. Despesa de capital é despesa que fortalece o patrimônio, né? Quem quer ficar rico, aplica em despesa de capital. Um aluno virou e falou para mim assim outro dia, né? Mas, professor, veja bem, né? Para quem não é da área, fica isso muito complicado. Ele fala, mas não é a receita de capital que fortalece o patrimônio? Já foi questão de concurso público. Raríssima, né? Questão raríssima, né? Receita de capital não deixa ninguém rico. Receita de capital, quer ver? Olha só, né? Eu tenho um apartamento de 500 mil reais. Patrimônio. Eu vendi este apartamento de 500 mil reais, peguei esses 500 mil reais, apliquei em renda fixa. Quanto eu tenho? 500 mil reais. Não aumentou meu patrimônio. Eu continuei com o mesmo patrimônio. Então, o que é uma receita de capital? Uma receita de capital, ela permite você acompanhar uma mera mutação patrimonial. Uma mera mutação patrimonial. Lá na contabilidade, você vê passar de uma conta de capital para outra conta de capital, só isso. Eu tenho 500 mil reais CDB, mudei de estratégia. Vendi, me desfiz da posição dos 500 mil reais de CDB e agora eu vou aplicar em poupança. Fiquei mais rico? Não. Continuei com 500 mil reais. Agora, todo mês, eu depositei numa poupança 5 mil reais. Então eu recebi meu salário, tirei 5 mil reais e depositei numa poupança. Essa é uma despesa de capital. Eu estou fazendo uma despesa de capital. Ao final do ano, sem os rendimentos, quanto eu tenho em 12 meses? 60 mil reais. Fiquei ou não fiquei mais rico? Fiquei mais rico. Né? Então, se todo mês eu recebo o meu salário, tiro uma parte e faço um depósito, uma aplicação em poupança, ao final do ano eu vou ter um montante, né? E aquilo vai apontar o meu enriquecimento. Não é isso? Né? Peguei esses 5 mil reais, apliquei, né? Resolvi financiar um apartamento.
Resolvi financiar um apartamento em 10 anos. Um apartamento, vamos dizer que todo mês eu pago 5 mil reais. Não dei nem entrada, todo mês 5 mil reais. Esquecendo a correção e tudo mais, né, e a valorização do mercado, que essa valorização é especulativa. Quando a economia está bem, tudo fica mais caro. Quando a economia está ruim, tudo fica barato. Ela é especulativa, né? Ignorando essa especulação, ao final de 10 anos, eu fui todo mês pegar 5 mil, pego 5 mil reais o meu salário e vou lá e pago uma prestação do apartamento. Ao final de 10 anos, eu tenho um imóvel de 600 mil reais. Estou ou não estou mais rico ao final de 10 anos? Lógico, meu patrimônio cresceu. Então, o que fortalece o patrimônio é a despesa de capital, não é a receita de capital. Toma cuidado com isso. A receita de capital é apenas uma mutação patrimonial. Ninguém fica rico com receita de capital. Você apenas remaneja o capital que você já tem. Tá certo? Então tá aí, né? Agora, eu comecei a falar sobre as receitas. E também você verá, e quando eu disponibilizar os slides, fica tranquilo. Porque eu também coloquei numa folha, né, os exercícios, porque eu acho que fica mais fácil para você imprimir e estudar. Eu estou fazendo isso. Comecei a adotar esta postura. Então, todos os exercícios que eu vou colocar em slide, eu vou colocar tudo em folha em branco e vou disponibilizar para você. E para você que está começando agora, ao final do meu curso, eu vou somar todos os exercícios numa folha só e vou colocar à disposição de vocês. Aí você puxa para ter tudo de uma vez só, tudo organizado e mais alguns links que eu acho que são importantes. Uma espécie de roteiro de estudo. Agora, se você começou a estudar administração financeira orçamentária agora, professor, matriculei ontem, né? Parabéns, seja bem-vindo e vai fazer outro curso. Você está pegando o carro andando e vai ficar meio perdido. Fala, minha querida. Pois não, tem uma pergunta. Isso. É a despesa de capital. O que fortalece é a despesa de capital. Né? Eu estou gastando meu dinheiro. Eu sempre vou gastar meu dinheiro. Estou gastando com despesa corrente e despesa de capital. Eu sempre brinquei, né, que dificilmente você acha economista pobre. Né? Mas tem, viu? Tem, né? Sempre tem alguém que usa, né? Sei lá, né? Tem uns neurônios a menos na cabeça, né? Mas enfim, mas é difícil você achar economista pobre. Pelo menos classe média. Quando ele chega a uns 60 anos, ele é classe média consolidada. Começou do zero, era pobre de marré, chegou aos 60, ele é classe média consolidada. Tem uma bela casa, tem um belo apartamento, tem 2, 3 carros na garagem, os filhos estão estudados, né? Economista dificilmente você acha pobre. Contador também é outra raça, que dificilmente você vai achar pobre, entendeu? Você vai achar ele chegando aos seus 50, 60 anos consolidado. Alguns são grandes aplicadores, têm visão de negócios, né? E aí, lógico, ficam muito mais ricos que a média, né? Mas a média, pelo menos, tem a sua boa casa, tem seus bons carros, entendeu? Carros, não é um carro, geralmente tem 2, pelo menos, não é? As contas pagas, o imóvel pago, por quê? Porque o contador, o economista, quando eles vão botar a mão no bolso para comprar qualquer coisa, mas é impressionante. Eu tenho um amigo assim, ó. Olha que eu sou econômico, mas ele é muquirana, entendeu? E eu admiro essa virtude dele, né? Isso é uma virtude ser muquirana, viu? Não é verdade, né? Então, ele, não, eu falo, vamos lá para a cantina, ele fala, não vou comer na cantina, não. Porque você viu o preço do salgado? Porra, meu, pelo amor de Deus, né? Você não ganha pouco, né, meu? Não é? Olha, vamos ali tomar um café? Não. Tomo café aqui na sala dos professores. Honda Civic na garagem, apartamento de 150 metros quadrados, diária dentro do apartamento, não é fora do apartamento. Cada filho tem um carro, entendeu? Né? Final de semana tem lá o ritual dele, o pão italiano com vinho que ele gosta, importado, entendeu? Mas durante a semana, ó... Entendeu? Porque toda vez que ele... É o que tem um escorpião no bolso. Porque toda vez que ele vai enfiar a mão para pagar qualquer coisa, automaticamente na cabeça dele está separado. É despesa corrente ou capital? Se é despesa corrente, ele já enfia a mão no bolso. Aí eu falo, mas professor, né? Um colega meu, Lorenzato, né? Talentosíssimo economista, mestre em economia, professor da São Judas, professor da EMB Morumbi, né? Professor de concurso público. Eu falo, mas Lorenzato, né? Ele fala, meu amigo... Calça, sapato e camisa eu compro de baseada.
Entendeu? Ele só usa tênis porque é o mais barato que tem, é aqueles tênis que você compra ali na... Entendeu? Aí você fala, não, o cara está passando mal, né? Não, uma filha se formando pelo Mackenzie, o filho já se formou, a outra já se formou, entendeu? Então eles pensam exatamente dessa maneira. E contador também, porque toda vez que ele vai botar a mão no bolso, ele pensa despesa corrente ou despesa de capital, né? E em economia se define, né, todos os agentes da sociedade, né, os agentes da sociedade como agentes deficitários ou agente superavitário. Então, quando o gerente do teu banco começa a fazer algumas perguntas para você, está tentando identificar se você é um agente deficitário ou um agente superavitário. Então, ele pergunta assim, você tem alguma dívida? Tenho. Qual é a tua dívida? Ele está lá, né, despachando um monte de papel, falando contigo, parece que ele não está prestando atenção, mas ele está prestando atenção em cada vírgula que você está falando. Principalmente naquilo que falar despesas. Aí ele pergunta, tá, então você tem você tem um pagamento, financiamento por tantos anos, tá? Tem alguma aplicação aqui com a gente? Não, eu tenho 100 mil em CDB. Aí ele faz as contas entre o que você tem a pagar e o que você tem. Se deu negativo, você é agente deficitário. Se deu positivo, opa, já posso vender mais um produto, né? Uma capitalização, uma previdência, entendeu? O que mais? Você tem aplicação em algum fundo? Tem. Subiu o teu valor. Subiu o teu valor. E repara agora na crise europeia. Que países estão bem na crise europeia? Estão bonitos na foto? Áustria, Luxemburgo, Alemanha, eles estão bem. Suécia, você viu alguma greve na Suécia? Você viu alguma passeata na Dinamarca? Qual é a grande característica deles? Né? A ética protestante ali muito forte em todos esses países, com raras exceções, o outro ali, acho que é a Noruega, não lembro, um deles é católico, o outro é protestante, tudo assim, tudo mão de vaca, né? E ser mão de vaca não é deixar de aproveitar as coisas boas da vida, não. Você justamente é mão de vaca, pão duro, alguém fala, pô Marco, mas tu é pão duro, muito obrigado, isso é um elogio. Né? Isso é um elogio, né? Para justamente poder comprar boas coisas, poder comprar melhor, ter uma vida melhor, né? Quem compra paga à vista tem poder de barganha maior. Então é assim que pensa o investidor, né? Uma vez perguntaram para o Warren Buffett, o mais rico do mundo, por que você leva 2, 3 anos para trocar de carro? Tá certo que aquele é mão de vaca mesmo, né? Ele chegou a ser em 2008 mais rico que o Bill Gates. Agora ele está mais pobre que o Bill Gates, ele é o segundo ou terceiro mais rico do mundo. Aí ele falou, mas por que eu preciso trocar de carro? Só porque eu tenho dinheiro? Eu gosto do carro que eu comprei. Né? Mas isso virou uma lenda nos Estados Unidos tão grande, o que o Warren Buffett faz? Ele pega esse carro, ele faz um leilão, e o dinheiro que ele recebe no leilão, ele doa para caridade. Entendeu? Né? Mas porque ele tem essa maneira. Por que eu preciso trocar de carro todo ano? Eu preciso de carro todo ano. Outra coisa, carro é importante para mim? Não é verdade? Então, analisar sempre criteriosamente cada uma das despesas, que é aquilo que eu falei lá na primeira aula, que é o chamado técnica orçamento base zero. Será que eu preciso ter isso? O que é que eu gosto de ter? Então o que eu gosto de ter, eu vou gastar no que eu gosto de ter. O que eu não preciso, só porque é moda? Não. Né? Então tem que ter essa visão das categorias econômicas. E a administração pública enxerga dessa maneira. Despesas correntes, despesas de custeio, despesa de capital, despesa que fortalece o patrimônio. Agora eu vou entrar nas receitas. Vou lembrar as receitas para você, porque as receitas, você vai ver depois do intervalo, quantas questões sobre receitas. Primeira classificação mais clássica das receitas, e que o teu examinador gosta, eu falei na aula passada, receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. O que é uma receita orçamentária? Uma receita orçamentária, eu vou falar em linguagem mais simples, é aquela receita que o poder público pode contar com ela para cobrir as suas despesas. E o que é uma receita extra-orçamentária? Uma receita extra-orçamentária é aquela que o poder público não pode utilizar para as suas despesas. Então, por exemplo, declaração do imposto de renda. Você recolhe, né? O fisco recolhe imposto de renda. Se você trabalha para os outros, já para a nossa maldição, desconta na fonte, não é isso? Agora, do imposto de renda, uma parte pertence ao Estado, outra não.
A que não pertence ao Estado, você conhece como restituição do imposto de renda. A parte do imposto de renda que pertence ao Estado é uma receita orçamentária. O Estado vai utilizar aquilo para fazer obra pública, para prestar serviços, para comprar equipamentos, veículos. Agora, a restituição do imposto de renda vai ser restituído. O Estado não pode utilizar para nada, ele tem que restituir para você, depositar na sua conta. Então, a restituição é uma receita extra orçamentária. Extra, está falando fora do orçamento, né? O extra é sempre fora do orçamento. Então, é uma receita que o Estado não conta com ela. Mesma coisa, fiança. O cidadão está sendo processado. Aí ele quer, né, ser julgado em liberdade. Então ele paga, se o juiz assim o permite, impõe, né, uma fiança. Esse dinheiro pertence ao Estado? Não. Esse dinheiro, a princípio, pertence ao indivíduo. Se ele perder, aí sim vai entrar para o Estado. Mas como existe a possibilidade, né, do cidadão, do réu que está sendo julgado, ser transitado como inocente, liberado, o que o Estado vai ter que fazer com esse dinheiro? Vai ter que devolver. Então ele pode contar com esse dinheiro no seu orçamento? Então é uma receita extra orçamentária, não é? Eu não posso nem planejar uma despesa em cima disso. Então por isso que ela é extra orçamentária. Se ela ficou, tudo bem. Mas se ela não ficou, eu já não contava com ela mesmo. Né? Exercício seguinte, a gente vai ver o que faz com ela. Nesse, ela não entra nesse orçamento. Né? Outro exemplo, calção. A empresa participou de um processo licitatório, ganhou, foi adjudicado, a administração assinou um contrato, só que no edital estava lá, a empresa vencedora que assinar o contrato deverá fazer um depósito de 10% da obra numa conta. É a famosa calção. Está calçando, não é? Se aquela empresa não realizar a obra, aquele valor da calção será retirado pela administração pública. É uma garantia que a empresa privada está depositando, né? É um instrumento de garantia. Agora, se a empresa executou a obra, o que a administração pública tem que fazer com esse dinheiro? Tem que devolver para a empresa. Acabou a obra? Acabou. Está encerrado o contrato? Está encerrado. Nossa, parabéns, vocês fizeram a obra, o dinheiro estará hoje mesmo na sua conta. Então, é uma receita que está fora do orçamento. Se está fora, é uma receita extra orçamentária. Tudo bem? Outra classificação muito importante, que eu falei aula passada, vou lembrar desta classificação, é entre receitas originárias e receitas derivadas. Originária, pensa que você é o Estado. Você está dentro do Estado, você já é servidor público. Então, é uma receita originária, por quê? Porque a sua origem está no próprio Estado. A sua origem está no Estado. Então, quando o Estado comercializa derivados de petróleo, é ele que está comercializando, ele está produzindo derivado de petróleo. Quando o Estado está comercializando serviços bancários. Quando o Estado está alienando um bem, alienar, vender, né? O Estado vai vender um bem. Tem um terreno que o Estado não precisa, entendeu que é mais do interesse público aliená-lo do que permanecer com aquele terreno. Então o Estado vai alienar esse bem. Então é um patrimônio do próprio Estado que ele está retirando e está gerando, está transformando isso em dinheiro. Então isso é uma receita originária. E o que é uma receita derivada? Receita derivada é aquela que deriva do constrangimento do patrimônio alheio. Portanto, dói e dói no nosso bolso. São os tributos. Apareceu na tua prova tributo, contribuição social, são receitas derivadas. Elas derivam do patrimônio alheio. Elas derivam da renda alheia. Alheia a quem? Alheia ao Estado. Né? Então são as receitas derivadas. O terceiro conjunto de receitas, mais raro, o CESP-NB já explorou, mas é mais raro, mas pode ser explorado. Se não me engano, o FCC, nós vamos ver uma questão aí. O FCC, o ESAF também, que explorou esse tema, são as receitas. Hoje você vai ficar expert em receita, viu? Receita e despesa, né? Nós vamos ver aqui um monte de coisa sobre receita e despesa hoje, né?
Vamos ver os números de classificação. Isso é uma maravilha. Hoje é o dia das receitas e despesas. Vai ter tanta receita que até Mama Brusqueta vai sentar para aprender, né? Entendeu? Mas enfim, ela adora uma receita, né? Só que a receita lá é de bolo, né? Então veja, as receitas efetivas e receitas não efetivas. As receitas efetivas e as receitas não efetivas, né? Primeira coisa que eu vou falar para você, porque foi questão de concurso público. A receita efetiva e não efetiva, ela é uma receita que pertence ao Estado ou não? Ela é uma receita que pertence ao Estado. Portanto, a receita efetiva e não efetiva é uma receita orçamentária. As receitas efetivas e não efetivas, né, você anota aí. As receitas efetivas, anota aí. Tenha fé, anota. Depois você vai entender. Eu faço questão que você entenda. As receitas efetivas e não efetivas são receitas orçamentárias. As receitas efetivas e não efetivas são receitas orçamentárias. Então elas pertencem ao orçamento. Agora, qual é a diferença entre uma receita efetiva e uma receita não efetiva? Eu ditei na aula passada. A receita efetiva é aquela receita que efetivamente pertence ao Estado. É daí que vem a expressão. É a receita efetivamente pertence ao Estado. Como assim, professor? O Estado arrecada e acabou. Não tem nenhuma outra contrapartida. Como assim? O tributo. Né? O tributo. O Estado arrecadou o tributo. Vamos pensar que aqui não tem restituição de nada. O Estado arrecadou o tributo. Ele tem que devolver o dinheiro? Os valores? Não. O que ele vai devolver para a sociedade em troca são serviços, são obras. Mas ele não devolve dinheiro. Então é uma receita efetiva. Ela entrou no cofre e não sai. Agora, uma operação de crédito. O Estado foi ao mercado, bateu na porta do banco, entrou, sentou, né, o traseirão do Estado enorme na frente do gerente, e o Estado falou, eu vim pegar um empréstimo. Ele vai ter que pagar esse empréstimo no futuro? Claro, banco é banco, né, meu filho? Não é pai, né? Pai que você pega dinheiro emprestado e não paga nunca mais, né? Entendeu? Pai é para isso, chama-se patrocínio, né? Um patrocínio muito especial, né? Sempre que eu falo assim, emprestar para filho, emprestar para cunhado, tem um nome técnico, chama empréstimo a fundo perdido. Se pagar, você até regala os olhos. Nossa, não é verdade, né? Técnica para emprestar para cunhado, para amigo, para filho. Empresta o que nunca vai fazer falta. Porque talvez você nunca veja de volta. Não é verdade, né? Então, empréstimo a fundo perdido. Agora, com banco a conversa é outro nível. Não é? Banco não tem essa conversa não, né? Eu pago e te executa, né? Então, no caso do banco, quando o Estado vai tomar operação de empréstimo, ele toma uma operação de empréstimo hoje e no contrato ele vai pagar daqui a 1 ano ou 2 anos. Quando der o prazo, 2 anos. Que dia é hoje? Perdão, 31 é isso? Primeiro já. 1º de novembro, né? Mês dos escorpianos. Então, quando der aí, né? O dia 1º de novembro de 2014, ele tem que pagar. Então, aquele dinheiro que ele utilizou nas suas obras era efetivamente do Estado? Não, era do banco. O banco emprestou, o Estado utilizou, ele vai devolver. Por isso é uma receita não efetiva. Então, toda vez que falar receita não efetiva, é porque é um dinheiro que de fato não pertence ao Estado. Ele utilizou e depois ele vai pagar. Agora, se aquele dinheiro, né, é do Estado, então aquilo é uma receita efetiva. Isso acontece com a gente também, não é? Você recebeu o teu salário. Teu salário é uma receita. Pensa no teu salário, tua remuneração. Teu salário é uma receita efetiva ou não efetiva? É uma receita efetiva, ela lhe pertence. Você recebeu e você gasta como bem entende. Agora, você financiou um carro. Financiou o carro, quer dizer, você vai ter que pagar para o banco aquele empréstimo que você pegou, que tem um nome técnico de financiamento. Aquilo é uma receita não efetiva. O banco te entregou o dinheiro, você comprou o carro. É que a operação é tão bem feita que não deixa nem passar o dinheiro na tua frente, né?
Não é verdade? O banco já, né, para se garantir, né, junto com a empresa, né, concessionária, ele já monta a operação que você não vê nem o dinheiro, né? Porque e o medo de o cara pegar o dinheiro e sumir com ele, não é verdade? Né? Então o dinheiro já sai direto para a empresa. Mas a verdade é que o banco está fazendo, ele está lhe entregando o dinheiro para você pagar o carro e você vai pagando as parcelas. Então isso é uma receita não efetiva. O carro é teu. Do ponto de vista jurídico, o carro é teu. Ainda que você só pague a primeira parcela de 60. Financei tudo, professor. Financei 60 prestações. O carro é seu. Se for leasing, não. Mas isso eu não vou conversar aqui, que não tem nada a ver com a nossa aula, né? Se for leasing, o carro poderá ser seu. Agora, se é financiamento, tecnicamente o carro é seu. Ele apenas fica em garantia, né? Porque o banco é banco, não é pai. Então ele quer uma garantia. Que garantia que ele aceita? O carro, né? Mas, mesmo que você atrasar, não se preocupe. O banco vai fazer de tudo para você pagar. Porque a última coisa que ele quer é ter o carro. Ele não é concessionário. Né? Para ele é um prejuízo danado ter que administrar esses veículos que ele tem que executar. Porque ele tem que executar, depois ele tem que mandar para uma empresa, que tem que mandar para leilão. Né? Tem que passar o mico para frente, né? Geralmente quando já volta o carro, já volta 2, 3 anos depreciado, já não vale mais aquilo, entendeu? É um mico. O banco não quer carro, o banco não quer apartamento, não quer imóvel, ele quer o quê? Dinheiro. O banco vive disso, de vender dinheiro e receber dinheiro. Então aquela receita que você tomou o financiamento é uma receita não efetiva. Lembra disso, porque a maioria dos candidatos esquecem. Ou mesmo não sabem. Ou mesmo não sabe. Então, é um diferencial. Se cai na tua prova, opa, professor, tem aí uma vantagem. Agora que nós já vimos tudo isso, nós vamos ver a classificação das receitas correntes e das receitas de capital, conforme aquela lei abençoada, chamada Lei 4.320/64, que é a lei de finanças, orçamento e contabilidade pública. Professor, eu quero saber o que é um crédito adicional. Onde é que eu acho isso? Primeiro, na Lei 4.320/64. Eu quero saber o que é um suprimento de fundo. Onde é que eu acho isso? Lei 4.320/64. Professor, eu quero saber o que é restos a pagar. Lei 4.320/64. Professor, eu quero saber o que é um balanço financeiro, um balanço orçamentário, um balanço patrimonial. Onde é que eu acho? Lei 4.320/64. Agora, abaixe na internet. Agora não, presta atenção na minha aula. Depois, né? Tá certo? Então, ela que vai dar a classificação das receitas, que quem gosta mais disso é a ESAF das três. Já perguntou muito mais do que hoje, mas eventualmente, né, as saudades bate, né, e volta, né? Então pula aí duas linhas, coloca aí, né? Classificação das receitas correntes. Classificação das receitas correntes. Conforme a lei 4.320/64. Foi sancionada pelo presidente João Goulart, né? Ninguém lembra, mas é dele, né? 4.320/64, né? 4.320/64, eu sempre recomendo uma lida nela, né? Quais são as fontes para estudar? Primeiro, a Constituição Federal. Depois a 4.320, mais a lei de responsabilidade fiscal. E aí o resto, decretos e tudo mais. Mas essas são as três fundamentais. Isso aí é 90 e tantos % do teu concurso, né? Na outra linha, você pode colocar, primeiro, todas maiúsculas, hein? Receitas tributárias. Receitas tributárias são aquelas que derivam dos, vai colocar em maiúsculas, por favor, impostos, taxas e contribuições de melhoria. 2. Receitas de contribuições. 2. Receitas de
contribuições, questão do CESP, né? Questão muito boa, questão da ESAF. Receitas de contribuições são aquelas, receitas de contribuições são aquelas que derivam de contribuições sociais, são aquelas que derivam de contribuições sociais. 3. Receitas patrimoniais. Ótimo, né? Ótimo. Receitas patrimoniais. São aquelas originárias da exploração do próprio patrimônio do poder público. Eu vou te dar um exemplo, que o exemplo fica mais fácil. Eu vou te dar um exemplo que caiu em concurso público há muitos anos atrás. Exemplo: edifícios do Estado alugados por terceiros. Depois eu te explico. Alugados por terceiros. 4. Receitas agropecuárias. Receitas agropecuárias são aquelas originárias da comercialização de produtos agropecuários. 5. Comercialização de produtos agropecuários. E, meu filho, o Estado tem até a titularidade do inferno, meu. Se preocupa, ele comercializa de tudo. Receitas industriais. São aquelas, receitas industriais, são aquelas originárias da comercialização de produtos industriais. A comercialização de produtos industriais. Vou te dar um exemplo clássico. Petrobras. São receitas originárias, né? Receitas industriais são receitas originárias da comercialização de produtos industriais. Então o Estado está produzindo um bem industrial e está vendendo. Isso é uma receita originária. Na outra linha, agora é o sexto, obrigado, né? Sexto, receitas de serviços. Receitas de serviços. São receitas de serviços. São receitas originárias da comercialização de serviços. Ponto. 7. Não entre em desespero, que depois eu vou te mostrar como é que você guarda tudo isso antes de ir para o banheiro no intervalo. Entendeu? É mais fácil do que você está imaginando. Né? É só para assustar a concorrência. Quando você for para o concorrente, olha como é difícil, olha que coisa horrível isso aqui para guardar, nem sei como é que guarda, entendeu? Você afasta o concorrente, é uma técnica, né? Entendeu? Depois eu te conto outras. O sétimo é transferências correntes. O nome é esse,
Quem deu? Não fui eu, foi o legislador lá em 1964, nem sei quem é um desgraçado. Transferências correntes, né? Quem assinou foi o João Goulart. Pode colocar aí, né? Mais embaixo sempre tem o autor, viu? O redator, né? São receitas, vai ficar horrível, mas vai ficar fácil para você entender. São receitas recebidas de um outro ente por meio de um convênio, de uma transferência, etc. Por meio de uma transferência, um convênio, etc. E oitavo, que é a última receita corrente, outras receitas correntes. Outras receitas correntes. Coloque aí. É uma categoria de receitas. Que registram entradas não programadas. Entrada nós vimos na aula passada, é o ingresso do dinheiro no cofre público, né? Entradas não programadas, exemplo, multas. Então, primeiro, vou explicar a dupla, né, inicial 1 e 2. Inclusive, na 1 e 2, que é a receita tributária e receita de contribuições, você pode fazer uma chave na frente. Uma chave, professor? Por quê? Porque o examinador gosta de trocar uma com a outra. Entendeu? Então, uma dica aí. Faz uma chave, receita tributária, receita de contribuições. Presta atenção. Receitas tributárias. As receitas tributárias vão registrar os tributos arrecadados pelo fisco, que são aqueles tributos que o teu professor de direito tributário falou que são tributos de natureza fiscal. Esses tributos de natureza fiscal estão discriminados no artigo 145 da Constituição Federal. São eles os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, né? O imposto é uma prestação pecuniária que não tem vinculação com nenhuma atividade que o Estado vai prestar. É o tributo que oferece ao Estado a maior liberdade possível de atuação, de remanejamento. Por isso que nós vimos no 167, né, que o imposto tem como vedação a sua vinculação a uma despesa, salvo aquelas 5 que estão lá no 167, inciso 4º, que eu já tratei para vocês aqui, né? No Código Tributário Nacional também o imposto está lá muito claramente, que ele está desvinculado de qualquer atividade estadual, qualquer atividade específica. Então, por exemplo, o prefeito que arrecadou o IPTU, que é um tributo da competência municipal, ele pode utilizar isso para construir escola, ele pode construir avenida, estrada, ele pode reformar prédio da administração pública. A taxa não, a taxa diz o Código Tributário Nacional e o artigo 145, a taxa ela tem uma vinculação já específica relacionada a um serviço prestado pelo Estado ou colocado à disposição do contribuinte ou ao exercício do poder de polícia do Estado. Então a taxa, por exemplo, o Renavan você paga ela, né, para poder renovar seu licenciamento e ponto e acabou, né? Então ela está vinculada ao Siscomex. Paga-se a taxa do Siscomex para utilizar o Siscomex, o sistema, né, do comércio exterior, né, da Receita Federal. Enfim, e a contribuição de melhoria é um tributo de natureza ou estadual ou municipal, os dois têm competência, para cobrar em virtude de valorização do imóvel decorrente de obra pública. Então, para que serve a contribuição de melhoria? Para financiar a obra pública. É para isso, né? Agora, contribuições sociais são os famosos tributos
parafiscais, né? Eu sempre brinco, parece, né? Parece fiscal, mas não é fiscal. É um tributo para financiar a Seguridade Social, aquele que é descontado todo mês na sua remuneração, né? Você não gosta e teu patrão também não gosta, né? Porque tem que recolher a parte patronal, né? Essa contribuição social que vai financiar a saúde, a assistência social, a sua previdência quando ficar velhinho, né? Tá certo que você vai ser servidor estatutário, mas se você for empregado público, você vai receber pelo regime geral de previdência social, né? Então tá aí as contribuições sociais. Agora veja, na Constituição Federal, os tributos fiscais são tratados a partir do artigo 145, impostos, taxas, contribuições de melhoria. As contribuições sociais, a sua maioria, estão a partir do 194. No próprio orçamento da União, eu já falei que não se mistura. O orçamento fiscal de um lado, o orçamento da Seguridade Social do outro. O orçamento fiscal é financiado por impostos, taxas, né? E no Estado e município, contribuições de melhoria. O orçamento da Seguridade Social é financiado pelas contribuições sociais. Na estrutura administrativa, a competência, né, para arrecadar, para fiscalizar, arrecadar, né, é exercido pela Receita Federal, que está lá no Ministério da Fazenda. E da Seguridade Social, né, antes era, hoje está na Receita Federal, antes era no Ministério da Previdência Social via INSS. Mas ele fiscaliza também, ele acompanha, né? Não faz a fiscalização que a Receita faz. Não se mistura a estrutura administrativa. Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social. Não se mistura a estrutura. Se não mistura a estrutura administrativa, se não mistura dentro da Constituição, por que vai misturar na contabilidade? Então, né, o legislador foi sábio. Vamos separar o que é receita tributária, o que é receita fiscal, do que é receita de contribuição da Seguridade Social. Separa, porque já separando tem gatuno que já meteu a mão. Imagina se não separar. O risco do recurso ser utilizado para outra destinação, que não pode. Qual é a pegadinha de prova? Eu falei para você que receita tributária é imposto, taxa e contribuição de melhoria. Examinador dominado pelo demônio, coloca na prova imposto, taxa e contribuição social, e o candidato, ó, é contribuição de melhoria. E nas receitas de contribuições, o examinador possuído pelo demo coloca lá receitas de contribuição de melhoria. Não, receita de contribuições é receitas da contribuição da Seguridade Social. São as contribuições sociais. Todas as contribuições sociais vão nas receitas de contribuições. Inclusive aquelas, né, que são esquisitinhas, de petróleo, intervenção, domínio econômico, também entram lá nas contribuições. Lembre-se disso. O examinador gosta de trocar as duas. Tudo bem, guardaram isso, então não mistura. Agora, as receitas tributárias e receitas de contribuições são receitas derivadas. Elas derivam de quem? Do nosso patrimônio, da nossa renda, da comercialização de serviços, não é isso? Né? ICMS, comercialização de serviços. Né? IPI, produção de produtos industriais. Né? Você compra um carro, você está pagando IPI, não é isso? Então deriva, o Estado está tirando do Estado. Agora, as patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços, é o Estado que está utilizando seu patrimônio, no sentido lato da palavra, para gerar o recurso. Então, receitas patrimoniais. Na verdade, a receita patrimonial, você define ela pelo que não é. Se ela não é de serviço, não é industrial e não é agropecuária, ela é patrimonial. Ela é definida negativamente. Se não é industrial, não é de serviço, não é agropecuária, é patrimonial. Qual o exemplo que a ESAF, alguns anos atrás, perguntou muito em prova? Edifícios da administração pública alugados para terceiros. Então tem um edifício da administração pública no meio da sua cidade, né? Se for uma capital, se estiver morando na capital, Manaus, né? Rio de Janeiro, qual é o perigo de deixar um edifício do Estado fechado? O cidadão vai invadir para morar, né? O cidadão vai entrar para levar torneira, para levar, né, privada, para levar isso, levar aquilo, saqueiam tudo. Saqueiam tudo, né? Os moradores de rua, enfim, população que está em condições aí de miséria, não é isso?
Aqui em São Paulo tem um prédio muito bonito, né, para quem vem visitar aqui, né, e gosta de arquitetura. Só para gostar de arquitetura para ir visitar lá, né? O edifício Martinelli. Muito bonito esse edifício, o edifício Martinelli, né? Foi construído por um imigrante, né? Muito talentoso, muito inteligente, um homem que tem uma admiração imensa, o senhor Martinelli. No meio da obra, ele foi o maior edifício de São Paulo, né? Em 1926 ele era gigante, todo mundo dizia que ia cair esse edifício, porque São Paulo não tinha edifício acima de 4 andares. E no meio do caminho acabou o dinheiro. Ele estava no meio da obra, o que ele fez? Tirou o terno, tirou a gravata, arregaçou as mangas. Ele começou a vida como mestre de obras. E ele entrava na obra e tocou a obra até o final. E, como todo mundo dizia que ele é casaria, ele fez uma mansão em cima do prédio. Então, se você prestar atenção no prédio, em cima tem uma casa, era a mansão dele. Ele vivia ali para provar que o prédio era seguro. Um prédio lindo, maravilhoso. Este prédio, nos anos 60, virou um grande cortiço. Ele era um cortição no centro de São Paulo, perto, né, do centro financeiro de São Paulo naquela época, ainda não era paulista, né, era o Centrão Velho, como a gente chama, ali Boa Vista, Largo do Café, virou um cortiço imenso. Então o pessoal entrava, saqueava, roubava, né, os elevadores foram destruídos, tudo destruído. Aí o poder público, durante a prefeitura do Olavo Setúbal, que a maioria de vocês não conhece, porque não é do tempo de vocês, né, foi um prefeito, né, que, por sinal, é o mesmo Olavo Setúbal, que foi presidente do Grupo Itaú, ele foi prefeito do município de São Paulo, ele que fez os calçadores aqui no centro de São Paulo. Né? Tá vendo? Professor de administração financeira é cultura geral, tem uma cultura inútil imensa. Né? Aí ele foi lá e desapropriou esse prédio, limpou, organizou, e está lindo até hoje o prédio, muito bem cuidado, vários sindicatos, órgãos ocupando aquele prédio. Então a administração pública, para impedir que o prédio seja depredado muitas vezes, o que ela faz? Oferece esse prédio para ser alugado por terceiros. Então, né, o terceiro vai lá, monta o escritório dele, paga um aluguel para a administração pública, né, que não vale muita coisa, mas ele conserva o edifício. Então isso é uma receita corrente para o Estado. É um dinheirinho que está entrando ali todo mês para o Estado e está preservando o patrimônio que pertence ao Estado. Tá certo? Né? Agora, a receita agropecuária é a receita que deriva da atividade agropecuária do Estado. Muitos municípios do Brasil têm empresas, né, estatais, públicas, sociedade de economia mista, enfim, que atuam produzindo produtos agropecuários. Olha, uma vez, aluno falou, mas agropecuário, professor, produto agropecuário? Aqui na cidade de São Paulo o pessoal não sabe disso, né? Mas uma vez eu estava aqui no interior paulista, aí eu cheguei numa cidadezinha bem pequenininha, né? Tem vários municípios desses aqui, que você chega, tá lá a placa, bem-vindo e boa viagem do outro lado da placa, não é isso? E pouca gente sabe, mas eu tenho um vício terrível, gente. Eu sou chocolatra. Não posso ver uma barra de chocolate que eu fico louco. Entendeu? É difícil até para manter esse corpício aqui, né? Entendeu? Né? Agora tem que comer barrinha de chocolate, entendeu? Que é a caloria mais baixa. Mas eu não consigo passar um dia sem comer pelo menos 3. Né? Entendeu? Eu sou chocolatra. E eu cheguei no município, né, ali na região de Lins, desesperado para comprar chocolate. Aí alguém falou, olha, Marco, vai ali que tem uma padaria pública. Hein? Uma padaria pública. A padaria era uma padaria pública, era do município, era uma empresa pública a padaria. Aí eu cheguei na padaria, né, com uma padaria municipal muito interessante, era o quê? Uma porta, prédio branco, balcão, e aí eu encostei no balcão, tem chocolate? A moça falou, não, aqui é uma padaria pública, meu filho, só tem pão e leite. Tem um doce? Não, só tem pão e leite. Refrigerante? Só tem pão e leite. Então o município era tão pequeno, mas tão pequeno, que a administração pública resolveu construir uma padaria para que a população pudesse ter pão e leite. Só tinha isso, pão e leite. Não tinha mais nada, não tinha cigarro, não tinha chocolate, não tinha refrigerante, não tinha cerveja, cachaça, então nem pensar, não pode, né, meu? Administração pública, né? Então, o Estado tem coisas que até o diabo espanta quando descobre, né? Então, receita agropecuária, o Estado comercializando, boi, vaca, produtos agrícolas. Alguém me falou outro dia, Embrapa, professor, não, Embrapa é prestação de serviço, é pesquisa. Embrapa é pesquisa. Maravilhosa empresa, magnífica, né? De exportação já, né? E receitas de serviço, a comercialização de serviços. Então, o serviço é comercializado pelo Estado, receitas de serviços. Agora,
Ou transferências correntes. O teu município recebe verba federal para pagar professor. Vem lá pelo Fundeb, né? Por isso que no artigo 67, na inciso 4º, é vedada a vinculação do imposto à despesa, salvo educação. O teu município recebe recursos para pagar professor. Ah, você é professor, não sabe disso? Então vai procurar. Vai procurar porque recebe, viu? E tem muito secretário safado que não fala, né? Aqui no município de Carapicuíba, eu tenho uma prima minha que é diretora de escola. Eles descobriram, porque a administração ficava silenciosa, e no final do ano todos os professores recebem uma espécie de abono de R$7.000. Deu isso aí o último ano, né? Então é um dinheiro que é mandado do Fundeb para valorizar o professor. Como é que isso vai ser registrado na contabilidade do município? Transferências correntes. Então, transferência corrente é uma receita. Cuidado que tem gente que passa por isso batido. Não, transferência corrente não. Existe uma despesa que chama-se, é uma despesa chamada transferência a. Isso é uma despesa. Transferência a municípios, transferência a estados. Isso é uma despesa, né? São elementos da despesa. Agora, aqui é transferências correntes, é o nome de uma receita. E outras receitas correntes vão registrar valores correntes que entram de forma inesperada para a administração pública. Multa. Eu morei ali no Vale do Paraíba boa parte da minha vida, tenho muitos amigos até hoje ali em São José dos Campos, e lecionei ali, Jacareí, naquela região ali, né? E eu lembro que Jacareí, o pessoal colocou um monte de pardal, como diz o gaúcho. Agora está pegando o hábito de falar aqui também pardal, né? As maquininhas para bater foto e mandar aquela foto linda para o teu carro, né? Com valor para você pagar, multa, né? Então, encheram. Aí saíram nos jornais, fábrica de multas, porque o município aumenta as suas receitas agora. Né? Agora, dá para planejar quantas multas que o município vai receber? Não dá, né? Até porque a multa tem um fato curioso. Olha eu defendendo o diabo aqui. Ele coloca a máquina no lugar. As primeiras 3 semanas os motoristas não sabem. Então aquilo lota o cofre público de dinheiro. Então, o que entra de outras receitas correntes, agora em 3 semanas todo mundo já está sabendo. Aí quando chega lá, diminui a velocidade, não é? Vem correndo, aí diminui, passa devagarzinho, aí já cai a receita. Aí o que o município faz? A empresa, né, que está administrando aquela máquina, pega aquela máquina e coloca em outro lugar, que o pessoal não sabe. Não é isso? Né? Aí o pessoal passa correndo ali para diminuir lá na frente, já tomou outra multa. Não é? Aí deu 3 semanas, 4 semanas, cai as receitas de novo. Entendeu? E assim ele vai mudando. E aí você percebe que mesmo quando eles tiram a máquina, o pessoal aumenta a velocidade, mas nunca aumenta muito. Né? Dói, né, gente? É traumático, não é isso? Né? Dói. Então eles vão mudando, fala. Taxa. Tudo taxa. A taxa, ela tem, né, serviço de Detran, né? A taxa, o colega está perguntando, a taxa, ela tem uma função compensatória. Ela está compensando um custo que o Estado está tendo para emitir aquele documento. Não pode ter lucro. A taxa não tem lucro, ela é compensatória. Para quanto vai sair para o Estado o serviço? R$10 é o que você vai pagar, R$10. Né? Ele calculou o custo do serviço, é R$10. Agora, tarifa, se é cobrado tarifa bancária. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. É uma empresa estatal. Ele cobra uma tarifa pela utilização do seu serviço. Emissão de talão de cheque tem uma tarifa para uso de conta corrente, tarifa para isso, para aquilo, acolá. A tarifa não, ela é chamada, definida como preço público. A tarifa pressupõe lucro. Tarifa pressupõe lucro. Né? Agora, atividade de polícia do Estado, polícia administrativa, fiscalização, emissão de documentos, certificados, o Estado não pode lucrar com isso. Então aí é cobrado taxa. Vocês sabem
Eu de tempos em tempos eu vou levantando na internet, eu já procurei vários documentos, quantas espécies diferentes de taxas, de tributos nós temos no Brasil. Eu já achei vários, cada um, os números não batem muito não, mas o último que eu achei, fazia uma lista de 60 espécies tributárias no Brasil. 60 espécies tributárias, entre taxas, impostos estão na Constituição todos eles, né? As taxas não, né? E contribuições, somando tudo, dava 60. Olha o tamanho da estrutura da carga tributária que tem nesse país. Vou arriscar palpite. A presidente Dilma reduziu o IPI. Eu acho que isso aí vai ser quase que permanente. Quase que permanente. Por quê? Né? Vários motivos. Primeiro, a reduzir o IPI para quê? Para aquecer a economia e manter o emprego. Não é isso? Só que você tem que lembrar o seguinte, nós temos uma fábrica da Hyundai que abriu, temos uma que já começou a Jack Motors aqui em Jacareí, nós vamos ter a Nissan abrindo uma fábrica em Resende, temos a Toyota que vai abrir outra fábrica. Então, BMW, para quem gosta de carro, isso é uma boa notícia, né? Enfim, né? Então, a tendência é essa mesma, é reduzir, porque o IPI é um tributo indireto. E os tributos indiretos, eles são injustos com o contribuinte. Né? Porque o contribuinte ele paga mais por causa, né? Porque o pessoal fala sempre essa história, né? Do Honda City, né? Mas aquele custava 50 e poucos mil. Custava, agora custa 49. Agora está começando a chegar no preço certo dele. Aquilo ali não vale 57 nem aqui, nem na Gomarávia, né? Imagina, é um carro lindo, mas para custar 43, 44, né? Está 49, ainda acho que está caro o carro. Né? Já caiu. E vai cair mais. Por quê? Porque tem uma concorrência brutal. Né? As indústrias vão se estapear. E todas elas querem montar no Brasil, indústria de carro, e o governo quer, porque gera emprego, gera investimento. Cada montadora traz atrás dela 2 a 4 mil empresas. Que uma faz o freio, outra faz o pedal. Ela traz de 2 a 4 mil empresas. É uma tremenda cadeia produtiva. Por isso que os estados protegem a indústria automobilística, elas têm um impacto para a sociedade, ainda que polui, ainda que gera aquecimento global, mas gera emprego, gera um monte de coisa. Então o estado está pressionando o quê? Combinar a produção de carro com a eficiência do motor para diminuir poluente e tudo mais. Mas ninguém quer abrir mão da sua indústria automobilística. Tem países na fila querendo indústria automobilística. Só que o Brasil é uma das 3 economias do mundo que cresce. A BMW, né? O colega falou, BMW vai vir no Brasil. Lógico, na Alemanha não vende carro. Mas, professor, o senhor falou que o alemão está bom? Falei, tá bom. Só que o alemão, ele está bem porque ele é poupador. E poupador, quando vê crise, ele não gasta. Ele não troca de carro. Mas ele tem 3 milhões de reais, o carro custa 50 mil. Ele não troca de carro. Ele, e se ele trocar, porque é uma pechicha muito grande. Estão vendendo carro por 30, ele foi lá e comprou. Entendeu? Poupador. O empresário, quando vem a crise, é o primeiro que deixa de consumir. É o primeiro que deixa de consumir é o empresário. Ainda que tenha um belo patrimônio. O Lula teve essa sacada. Né? O Lula foi muito esperto. Em 2008, quando estourou a crise, se vocês fizerem um remember, vão lembrar que todo jornal falava de crise no início. Aí eu vi uma reportagem da Cristiana Lobo, a Cristiana Lobo falou assim, o Lula pediu para toda a mídia parar de publicar a crise na primeira página. É lógico, larga a mão de ser burro, pô. Vai publicar a crise na primeira página, o trabalhador fica com medo e não compra. Para trabalhador só tem crise quando não pode comprar o carnê das Casas Bahia, caramba. Larga a mão de ser burro, porra. Né? Publica economia no caderno de economia e joga lá por último, porque ele nunca lê mesmo. Ele só vai até o caderno de esportes. E é a mais pura verdade, o Lula estava certíssimo. Né? Quem trabalhava com concessionária, qual foi a primeira espécie de carro que deixou de ser comprado? Carro de luxo. A classe A no ato para de comprar. E pior, né? Se tem alguém da classe A que vai comprar, o que ele espera? Tá crise? Vamos esperar a concessionária ficar bem apertada com o pescoço para vender o carro barato. Eu compro. Porque a época boa para você comprar é a época que tem crise. Porque está todo mundo enforcado. Imóvel, espera 6 meses. Vai enforcar. Mais ainda, aí começa você a encontrar um preço melhor. Agora, né, você chega na reunião da família, eu comprei um apartamento. Não compra, fica quieto.
Porque você vai pagar o maior preço possível. Está todo mundo comprando. Qual é a pior época do ano para comprar carro? Final de ano. Né? Todo mundo quer exibir o carro novo para o cunhado, não é isso? Então os preços, não é? Vão lá para cima. Quer comprar carro? Rastreia. Vai em 10 concessionários. Eu comprei, eu fiz isso, eu rastrei 3 meses. Tem que ter paciência. Quem tem pressa, paga mais caro. Quem não tem pressa, paga mais barato. É assim que funciona o mercado. Né? O Lula teve uma grande sacada. Para de publicar crise. E aí, por orientação do Lula, ele teve muita liderança na hora da crise. Os jornais têm que publicar notícias positivas. Aí você ligava o Jornal Nacional, aí o Jornal Nacional escreveu lá, o mapa do emprego. O mapa do emprego, olha que ótimo, estourou a crise, o mapa do emprego. Por que no município de Cabrobó, em Pernambuco, vai começar a colheita da uva e precisa de 300 trabalhadores que não tem na região? No dia seguinte, no município de Cascavel, está chegando o final do ano e não tem costureiras, precisam de 400 costureiras. Por que no município de Porto dos Gaúchos, né, precisam de novos motoristas para as colhedeiras e não encontram? Né? E aí entrevistava o fazendeiro, não, eu estou desesperado que eu não... Todo município pequenininho, que, por sinal, tinha uma falta de mão de obra por uma questão de sazonalidade. Né? Era a época do pico da sazonalidade, então precisava de mão de obra. E eles foram publicando isso por 6 meses. Aí o Lula soltou as reduções de IPI, e como nós somos brasileiros, e brasileiro não perde uma promoção, não é? A economia reativou. Está vendo? Teve liderança na hora certa. Por isso que você pode pegar várias entrevistas e fala, precisou que o metalúrgico ensinasse como fazer o país crescer, não é? Ele é bom de chaveco também, né? Precisava que um socialista explicasse para o empresário, porque é lógico, não se publica a crise, né? O mundo está comendo, a crise está comendo, e o Brasil está sentindo a pressão da crise. Ela está saindo caro para a gente. Estamos crescendo 2%, poderíamos estar crescendo 6%. Poderíamos estar crescendo muito mais, estamos crescendo pouco. Né? Só que você lê o jornal toda hora só notícias positivas. Notícias positivas. E sempre se minimiza as notícias negativas. Você sabe, por exemplo, que na China tem 300 milhões de apartamentos que os chineses compraram e não tem para quem vender? Chama-se bolha imobiliária da China. Você vê alguma notícia disso em primeira página do jornal? Leia canal Bloomberg, Carta Capital, você vai achar todas essas notícias lá. Caderno de economia, elas estão lá no caderno de economia, mas quase ninguém lê, ainda bem. Ainda bem. É para ficar desesperado? Não precisa ficar desesperado, pode dormir tranquilamente, porque o governo chinês, meu filho, tem um PIB do Brasil, mas o PIB da Argentina, se bobear o PIB da Venezuela, guardado numa poupança. O que é que o governo da China faz? Você acha que o povo chinês, que sofreu tanto, sofreu com revolução, com guerra civil, com revolução cultural, passou fome, você acha que agora que finalmente eles estão crescendo, que eles estão vendo um futuro mais brilhante para os seus filhos, você acha que os dirigentes do Partido Comunista querem miséria para o povo? Querem voltar ao que era? Não, o que é que eles vão fazer lá na China? O governo vai pagar essa conta. Então ele vai absorver essa bolha imobiliária, vai botar embaixo do braço e fazer de conta que está tudo bem, porque ele tem dinheiro para isso. Tem um professor chamado Ângelo Primo, eu fiz um curso com ele de matemática financeira, maravilhoso, e o Ângelo Primo, um dia a gente estava conversando sobre financiamento, tabela price, isso e aquilo, e aí alguém perguntou qual é o melhor financiamento para ele. Ele falou, olha, não importa, você quer comprar um apartamento financiado, financia. Aí a gente, como? Porque quando eu comprei o meu, ele já está, né, já tá com seus 50 anos, já pagou o apartamento dele, vai comprar um segundo agora. Né? Ele falou assim, quando eu fui comprar meu primeiro apartamento, conversando com um professor de matemática meu, eu perguntei para ele, professor, o senhor acha que eu devo comprar um apartamento agora? Ele falou assim, não, compra, né? Lógico, procurou um bom momento para comprar, escolheu um imóvel com preço bom, e aí foi financiar. Ele, mas não tem perigo de não conseguir pagar? Ele falou, meu filho, no final, metade não consegue pagar e o governo cria uma nova tabela e todo mundo paga. Então, vai ser o que vai acontecer agora com a inadimplência dos imóveis no Brasil.
Nós temos uma taxa de inadimplência de imóveis que eu não vejo em jornal nenhum. Gigantesca. Quem trabalha no Banco do Brasil sabe do que eu estou falando. É imensa, é gigantesca. O que é que vai acontecer? O governo vai criar uma nova tabela, vai refinanciar tudo e a vida vai continuar. Porque o governo brasileiro quer voltar para 1995, agora que o Brasil tem emprego, tem bem-estar social, a situação está melhorando, 60 milhões de veículos, né? Caminhões novos trajetando, você pega aí as rodovias, caminhões novos, prosperidade, jovens indo para o exterior estudar, depois de tanta luta que foi feita no governo Fernando Henrique, muito sacrifício que o governo Fernando Henrique fez, sacrifício que o Lula fez, que a Dilma, eles têm todos os defeitos do mundo, mas eles cumpriram o papel deles nessa área. Agora vai querer voltar? Claro que não. Então fique tranquilo. Mas sempre, né, usando o dinheiro com parcimônia, né, para poder usar melhor. Bom, agora como é que eu decoro isso aí, professor? Fácil, quer ver que fácil? Receitas tributárias e contribuições, TC. Tributárias e contribuições, TC, você vai guardar essas duas. Agora, patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços, grifa a primeira letra, patrimoniais, grifa agropecuárias o A, industriais o I e serviços o S. Grifa. Patrimoniais P, agropecuárias A, e industriais I e serviços S. Pensa nos seus pais ou no seu país que você não erra nunca. Tá certo? Então lembra disso. Pensa nos seus pais ou no seu país que você não erra nunca. Depois eu te conto como é que você guarda outras receitas e transferências. Agora você vai pular uma linha e vai colocar aí classificação das receitas de capital. Muito fácil. Mais fácil ainda. Classificação das receitas de capital. Facílimo. Pois não. Ah. Grifa as 4 letras, pode fazer, né? O colega está perguntando, no 1 e 2 o senhor pediu para fazer uma chave, tributárias e contribuições, TC. Né? Agora, patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços, você pode fazer uma chave, porque as 4 são lembradas. Né? Mas olha... Isso. As outras são originárias, patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. Só essas 4 que eu falei para você que são originárias. Né? Então, patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. Pensa nos seus pais que você não esquece mais. Isso aí é técnica padrão para memorizar isso aí. Deixa a parte por hora. Depois eu vou... Você vai ver como é fácil para guardar, porque do lado do capital você tem 2 parecidas. Agora, coloca na outra linha, classificação das receitas de capital. Anota aí, classificação das receitas de capital. São só 5. Classificação das receitas de capital. Na outra linha, primeira. Receitas de operações de crédito. Receitas de operações de crédito. Pode anotar aí. São receitas que surgem quando o Estado vai realizar uma operação de crédito. Então o Estado está indo no mercado buscar dinheiro, concorda? Quando o Estado vai realizar uma operação de crédito. Presta atenção, o Estado está indo ao mercado buscar dinheiro. Bateu na porta do Bradesco, pediu dinheiro emprestado. Não tem que contabilizar a entrada desse dinheiro? Qual é o nome da receita onde ele vai contabilizar essa entrada? Receita de operação de crédito. Então você que, por sinal, acabou passando no concurso público e virou contador da administração pública, viu lá, receita de operação de crédito, 1 milhão. O Estado andou pegando empréstimo aí no mercado de 1 milhão. Você já sabe, tem que contabilizar isso aí. Na outra linha, segundo.
receitas de alienação de bens. Receitas de alienação de bens. Puxa uma seta e coloque aí. Tem origem na venda de um bem, que é alienação, é o nome técnico, na venda de um bem por parte do Estado. Então o Estado resolveu vender um terreno, o Estado resolveu vender um prédio, resolveu aliená-lo, não é? Um prédio, um terreno não é um bem? É capital. Se é capital, tem que registrar a entrada desse capital, né? Então tinha lá um terreno que valia R$1 milhão, o Estado vendeu, agora ele vai registrar a entrada desse R$1 milhão. Olha, a riqueza continua a mesma, ó, é a receita de capital. O Estado ficou mais rico? Não. O que ele fez, ele transformou o terreno, que era fixo, né, um ativo fixo, e transformou aquilo, né, num ativo mais líquido, dinheiro. Então, ele vai registrar sobre receita de alienação de bens. Olha, hoje em dia na ESAF é muito raro essa temática. Já caiu muito isso aí, né? 2000, 2002, 2003, caía bastante. Eventualmente volta. Tem questões mais recentes. Eventualmente volta na FCC, mas não volta com a mesma profusão de antigamente. Se for prestar uma prova CESP-NB, que nem é do MPU 2010, aí cai um monte. Cai bastante, né? Lá tinha acho que 60 questões, não lembro quantas, de administração financeira, orçamentária, contabilidade pública. Né? For prestar concurso do Tribunal de Contas, tem uma grande chance de cair, lógico. Óbvio, né? Tribunal de Contas vai fazer auditoria contábil. Não é isso? Então tem uma chance. Então a ESAF fazia que jogada? Ela misturava a receita corrente, a receita patrimonial, com a receita de alienação de bens. Alugar um prédio para terceiros, receita patrimonial. É uma receita corrente. Vender o prédio para terceiros, receita de alienação. É uma receita de capital. Alugar um prédio, tem um imóvel, botei para alugar para um terceiro, é uma receita corrente. Agora, se eu vender este imóvel, é uma receita de capital. Houve uma permuta patrimonial. Tá certo? Na outra linha, terceira receita. Receitas de amortização de empréstimos. É isso mesmo que você ouviu. Amortização. Amortização. Amortização de empréstimos. São receitas. Vai ficar horrível, mas vai ficar didático, que é o mais importante. São receitas que entram para o cofre público, não vai ficar horrível não, já mudei o texto. Quando terceiros decidem pagar ao Estado empréstimos que contraíram no passado. Vou te dar um exemplo dessa receita que eu acho que vai ficar mais fácil. Pode colocar exemplo. O BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma instituição fantástica, importantíssima para esse país. O BNDES registra nesta receita o pagamento que as empresas privadas lhe fazem por empréstimos do passado.
Ponto. Vou tentar ser mais claro ainda. No primeiro caso, receita de operação de crédito, o Estado está indo tomar o dinheiro emprestado. No terceiro caso, o Estado emprestou para o terceiro. No primeiro momento, a receita de operação de crédito, o Estado tomou essa operação e ele se torna um devedor do mercado. No terceiro caso, que é a amortização de empréstimo, o Estado é um credor do mercado. Então ele emprestou para uma empresa privada, emprestou lá para a OGX do Ike Batista, a OGX utilizou o recurso e agora ela vai pagar de volta para o Estado. Onde é que ele vai registrar isso? Receita de amortização de empréstimo. Então eu separo a operação de crédito e a amortização de empréstimo, porque eu tenho que saber quando eu estou tomando a operação e quando estão me pagando. Senão fica uma bagunça, concorda? E aí eu corro o risco de começar a perder recursos, porque eu não estou sabendo administrar bem os recursos. Então eu tenho que ter uma clareza, princípio da clareza, né? Tá, isso está aqui, aquele princípio da clareza que está no orçamento, está na contabilidade. Tem que estar claramente definido. Ah, o Estado está tomando operação de crédito, receita de operação de crédito. Ah, o Estado está emprestando para o terceiro, receita de amortização de empréstimo. Hoje, por força da lei de responsabilidade fiscal, o ente federado não pode emprestar recursos para outro ente federado. O que está certo? Ente federado não é banco. Concorda? O papel de ente federado não é ser banco. Quer dinheiro emprestado? Tem BNDES, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica Federal, tem os bancos privados, tem as agências de fomento, tem um monte de mecanismo financeiro fora do Estado e dentro do Estado para emprestar dinheiro. Mas antigamente o jeitinho, né, da política nacional, um ente federado emprestava para outro. Então quando ele recebe de volta, ele colocava onde isso? Receita de amortização de empréstimo para fazer a contabilidade. Né? A LRF, sabiamente, né, uma belíssima lei que o senhor Fernando Henrique deixou, sabiamente vedou essa excrescência. Né? Ente federado não empresta. Quer dinheiro emprestado, vai no Banco do Brasil. Né? Depois eu vou falar disso quando eu tratar do tema Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vai ser hoje, não. Porque eu vou tratar e vou trazer questões. Agora, na outra linha, a quarta receita de capital. Transferências de capital. Transferências de capital. Transferências de capital. Registram os recursos, registram os recursos que o ente federado recebe para fazer os seus investimentos. Para fazer os seus investimentos. Então, por exemplo, né, o município de São Paulo, né, o município de São Paulo recebe recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, para fazer obras de saneamento, canais, galerias, não é? Urbanizar áreas de aterros, né? E assim por diante. Isso é um investimento, é capital. Onde é que esse dinheiro é registrado? Transferências de capital. Recebeu recurso do Fundeb para pagar professor, registra na receita chamada transferência corrente. Recebeu recurso do governo federal para construir uma escola, que é um bem, é um patrimônio, né, físico, a transferência é de capital. Não mistura. Não mistura. Olha a importância de se separar, né? Porque às vezes fala, eu aumentei o recurso para a saúde. Mas o senhor aumentou o recurso da saúde para quê? Para receitas correntes ou para ou aumentou para atender despesas correntes ou despesas de capital? Para atender despesa corrente. Então o senhor vai melhorar a remuneração do servidor, o senhor vai comprar mais remédios, não é? Vai comprar mais produtos de limpeza. Não, o senhor vai aumentar as despesas de capital. Então vai comprar terreno, vai construir hospital, vai construir prédio. Existe um princípio do orçamento que chama-se princípio da especificação. E tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui. O princípio da especificação,
ele mande que cada despesa e cada receita esteja especificada. Só que, olha, meu amigo, o pau comeu na Câmara Municipal aqui em São Paulo nos últimos anos. Por quê? Porque quando criaram o princípio da especificação, e o município ia construir uma nova escola, estava lá, né? Especificado que era a construção de uma escola. Agora, o município de São Paulo hoje vai construir escola. Aonde? Quantas? E aí, às vezes não tem essa discriminação, né? Embora já tenha um detalhamento na despesa para ajudar. E aí, muitas vezes, o pessoal da oposição na Câmara reclamava, mas vai construir essa escola aonde? Porque, logicamente, a atividade legislativa é fiscalizar. Nós já vimos isso aí no artigo 70, 71, o controle externo, não é isso? E se você for ao artigo 31 da Constituição, você vai verificar que no 31 vai falar sobre o município. É da competência da Câmara Municipal fiscalizar, fazer o controle externo da administração pública. Com auxílio do Tribunal de Contas do município, se é o caso de São Paulo, Rio, ou com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, ela tem essa atividade de fiscalização, a Câmara Municipal. Ela que tem que fiscalizar. Agora, como é que ela vai fiscalizar se ela não sabe onde é a obra, né? Nessas capitais hoje, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, são gigantes. São gigantes. Porto Alegre, aquilo é imenso. Você se perde lá dentro, né? Então, às vezes, ele não sabe exatamente onde está sendo feita a obra. Então, tem que pegar documentos da obra, contratos, para verificar, né, mais rapidamente e poder ir fiscalizar a obra. Dá mais trabalho, tá certo? Alguém tinha uma pergunta. Fala, meu querido. Em regra, sim, é um ente federado para outro. Da União para Estado, da União para município ou de Estado para município. Né? Da mesma forma que a transferência corrente, na maioria das vezes, é da União para Estado, Estado município. Mas pode ser, por exemplo, da União para uma das suas entidades da administração pública indireta. Então, por exemplo, o governo federal resolve fazer uma transferência de capital para o SERPRO construir uma nova planta industrial. Ele vai registrar isso, transferência de capital. Tá certo? Então, ele tem essa terminologia é utilizada em toda a contabilidade pública, administração pública direta e indireta, para criar uniformidade, para facilitar a fiscalização. Se você for trabalhar em órgãos de controladoria, você vai ficar expert nessas coisas. Né? Tá certo? Agora, mais uma receita, coloca aí a última receita que eu vou falar, outras receitas de capital. Outras receitas de capital. Outras receitas de capital. Pode colocar aí. Registram a entrada de capitais de forma inesperada. Registram a entrada de capitais de forma inesperada. Então, por exemplo, temos agora um banco que está sofrendo liquidação extrajudicial, Banco Cruzeiro do Sul. Né? Banco Cruzeiro do Sul foi liquidado, né? Vai ser sua massa falida, vai ser utilizada para pagar as obrigações com terceiros. Vamos dizer que sobre recursos desse banco, aí, patrimônio dele, como é que vai registrar a entrada disso? Outra receita de capital. Né? Prendeu abadias, tinha poupança, tinha aplicações, onde é que vai registrar a entrada no cofre público? Outras receitas de capital. O poder público consegue contar com isso aí? Não. É de forma inesperada. Eu tenho uma tese que, à medida que os anos vão passar, o Estado vai aumentar muito mais essas apreensões. O Estado vai aumentar muito mais essas apreensões, porque apesar de ser de uma forma inesperada, não deixa de fazer caixa. Né? Não deixa de fazer. E o Estado tem cada vez mais uma fome de arrecadação, não é verdade? E essa é uma excelente fonte para ele arrecadar. Né? Não é uma fonte ordinária para ele arrecadar, mas é uma excelente fonte, porque é dinheiro de crime, é dinheiro de tráfico, é dinheiro de tudo que é maldição, dinheiro desviado. Né? Então o Estado vai lá e joga para o cofre. E o pior, né, um dos poucos dinheiros que o Estado joga para o cofre, o público todo. Isso aí, Estado! Desapropria tudo! Põe o sem vergonha na cadeia! Não é verdade? Porque quando o Estado aumenta tributo, Estado maldito, vai tributar a mãe.
Na verdade, porque a gente sofre no bolso, né? Não é verdade? Mas enfim, né? Agora, como é que eu decoro isso aí, professor? Você sabe que a minha esposa, professora Ana Venite, uma excelente professora de gramática, né? De ESAF, especializada em ESAF. É uma mulher muito culta, né? Fez letras em português, fez letras em espanhol, fez pós-graduação em psicanálise, né? Um bom tempo trabalhou como psicanalista, né? E gosta de coisas muito boas. Aí um dia eu estava passando ali em frente ao Teatro Municipal, eu vi uma ópera ali, e aí eu olhei e falei para ela, ópera ali amor, ópera ali amor, ópera ali amor, ópera ali amor, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo. Grifa aí, né? Ópera ali amor, né? Essa eu emprestei do professor Gustavo Bicalho Ferreira, né? Ópera ali amor, né? Então olha que fácil, né? Ópera ali amor, né? Você guarda isso fácil. Ópera ali amor, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, né? Um mnemônicozinho, né? Então você já viu, olha só, nas receitas correntes, né? Revendo. Nas receitas correntes, TC. Eu ia falar um outro mnemônico, mas não posso, né? TC, você pensa, né? Tributárias e contribuições. Aí você pensa nos seus pais. Patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. Aí você vem para as receitas de capital. Ópera ali amor, operação de crédito, alienação de bem, amortização de empréstimo. E aí embaixo repara, de um lado, transferências correntes, do outro lado, transferências de capital. De um lado, operar outras receitas correntes e do outro lado outras receitas de capital. Acabou, você decora isso aí no intervalo e acabou. Tá vendo como é fácil? Né? Agora, quando você for mostrar para o concorrente, ele, nossa, quanta coisa. É muito difícil, hein? Fala assim, é muito difícil. Só que você olha para memorizar, eu levei meses. Entendeu? Meses, não é? Entendeu? Guarda esses 5 minutos isso aí, né? Alguma dúvida sobre esta classificação de receitas? Então vamos falar um pouquinho mais sobre receitas e despesas? Vamos pular 2 linhas. Vamos pular 2 linhas e coloque aí. Estágios. Esse é um tema clássico, né, dos concursos. Estágios da despesa. Estágios da despesa. Coloque aí, na outra linha. Toda despesa na administração pública é dividida em diferentes estágios. Toda despesa na administração pública, eu pedi uma licença que minha coluna está doendo. Toda despesa na administração pública é dividida em estágios que permitem uma execução mais precisa da despesa e facilitam o controle, portanto, fiscalização, né? Facilitam o controle. Vamos ver os estágios da despesa. Então você pula uma linha. Primeiro. Oh meu Deus, eu ia falar uma besteira agora, que coisa horrível. Empenho. Tá dando um branco aqui, só um minutinho, por favor. Quanto tempo falta para o intervalo? 5 minutos? Eu vou pedir a licença, está dando um branco aqui na minha cabeça. Empenho, liquidação, pagamento, mas está faltando tá faltando uma fixação. Vamos lá, depois eu falo isso para vocês. Né? Deu um branco de repente, cansaço. Né?
Vamos lá, vamos intervalo, vamos tomar um cafezinho, uma água, né? Daqui a pouco eu volto. Eu vou falar os estágios da despesa, os estágios da receita, a estrutura programática do orçamento, né? A divisão dos programas em projetos, operações e muito mais. Até daqui a pouco.